A vida cristã e as tribulações. Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos: por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Prezados ouvintes, a vida cristã não pode ignorar as tribulações. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E na parte bíblica lida de Atos 12, nós vemos que logo no início da igreja cristã, que foi fundada no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém, a primeira igreja fundada segundo a promessa de Jesus de Mateus 16:18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aquela igreja passou a ser perseguida pelas autoridades, não apenas eclesiásticas, mas pelas autoridades seculares. E o trecho que nós temos lido para nossos ouvintes, em Atos 12, mostra que o rei Herodes Agripa, que naquela época governava o território da Palestina, ele procurando politicamente ter simpatia da liderança judaica, apresentava-se junto aos judeus como um devoto adorador. E então, como político astuto, resolveu mais uma vez dar provas da sua simpatia para com o povo, mandando matar o apóstolo Tiago, porque isto ele sabia que a maioria dos judeus não aceitava o cristianismo que estava se formando. Além de mandar matar o apóstolo Tiago, ele mandou prender também o apóstolo Pedro. E com isto, ele pretendia agradar ainda mais os judeus e resolveu também matar o apóstolo Pedro e anunciou que faria isto depois da festa da Páscoa, porque durante a festa era proibido que assim se fizesse, matar alguém em ocasiões de festas religiosas. Só que eles não se lembraram disso quando crucificaram o Senhor Jesus durante a Páscoa. Agora, para ter certeza de que Pedro não fugiria da prisão, foram destacados 16 soldados, 4 quaternos de soldados, para vigiar Pedro como se ele fosse um bandido que tivesse as seclas que pudessem vir tentar soltá-lo. E um dos guardas ficava no interior da cela, acorrentado, um grupo deles, acorrentados ao prisioneiro, para que não escapasse sob nenhuma hipótese. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados,
para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo. Depois da Páscoa, Pedro, pois, era guardado na prisão. Aí estava uma situação do apóstolo Pedro que parecia não haver possibilidade de qualquer fuga. Agora, queremos dizer que enquanto acontecia isso com o apóstolo Pedro, a igreja se propôs orar por ele para que Deus interferisse e pudesse dar margem ao escape do apóstolo Pedro. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é membro de igreja, quando uma igreja se propõe a andar fielmente nos caminhos do Senhor, as orações dos crentes são ouvidas e respondidas. No livro de Isaías 43, versículo 13, nós lemos: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Pedro estava fortemente guardado. 16 soldados, e ainda ele preso, parecia algo impossível. E foi isso que aconteceu, que era impossível. A igreja permaneceu em oração e aconteceu então o milagre de Pedro escapar, conforme nós lemos a partir do versículo 7 deste capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Aqui está o milagre da libertação de Pedro, como resultado da oração da igreja. E como nós acabamos de ler em Isaías 43, versículo 13,
operando eu, quem o impedirá? Queremos dizer, então, que a igreja, o povo de Deus, está nessa possibilidade de ocorrerem perseguições. Foi que Jesus avisou sobre tais situações durante o seu ministério público. Ele avisou os seus seguidores que haveria a possibilidade de ocorrer isso. Capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos, versículo 9, Jesus disse: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Parte dos ensinos de Jesus durante o seu ministério. No capítulo 15 do Evangelho segundo João, ele também avisou, no versículo 19, que isso haveria de ocorrer. Disse ele: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então Jesus está mostrando e continua: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. E hoje nós encontramos crentes tão volúveis, tão fracos, que por qualquer motivo de somenos importância estão renunciando à fé e se afastando do cristianismo, e não querem passar por qualquer problema, dificuldade, por amor ao Senhor Jesus Cristo. E o escritor da Epístola aos Hebreus nos traz a lembrança, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E ele então declara no capítulo 12 deste livro de Hebreus, a partir do versículo 1, ele diz: nós também, porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Repetindo, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Prezado ouvinte, você tem olhado para o Senhor Jesus Cristo, para o exemplo dele, como diz o apóstolo Paulo, que sendo Deus, não se apegou a essa condição de ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando a forma de servo, e achado na semelhança de homem, foi até a morte, e a morte execrável de cruz. E aqui o apóstolo aos Hebreus está reportando essa ocorrência na vida de Cristo, recomendando que devemos olhar para Ele, para que não desanimemos na nossa carreira cristã. E o que nós observamos em nossos dias é que há pessoas que querem dar uma conotação diferente ao Evangelho
de Jesus Cristo, conforme já citamos, no mundo tereis aflições, e querem apresentar o céu aqui na terra. Não é mais como cantávamos há dezenas de anos atrás, o hino que dizia: no celeste por vir, no celeste por vir, com Cristo no celeste por vir. Hoje, queremos gozar o céu aqui na terra, porque certos pregadores estão transmitindo um evangelho diferente e enganoso. O que fazem estas pessoas? Prometem às pessoas que se entregarem para Jesus uma vida de sossego, de paz, de alegria, de abundância. Afirmam que nunca mais terão sofrimentos, que haverá prosperidade material, e vão à televisão, e vão às rádios dar testemunho que estavam vivendo em apertos financeiros e que depois de certo tempo de fazerem sacrifícios financeiros, passaram a gozar de uma nova situação econômica. E várias pessoas ficam iludidas e aceitam o convite como fosse um tipo de ganhar na loteria ou na Mega Sena, mas logo se decepcionam porque as coisas não acontecem da maneira como está sendo anunciado pelas televisões. Eles invertem a ordem dos acontecimentos. Não é isso que a Bíblia declara? Nós vamos ter aflições aqui na terra, ninguém ignore. Agora imagine, meu prezado ouvinte, Jesus vir a este mundo, dar a sua vida em resgate, em redenção por nossas almas, sofrer todo aquilo que sofreu na cruz para nos dar simplesmente riquezas e prosperidades materiais. O seu propósito era esse quando veio a este mundo? Ou ele declarou em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido? Mas é isso que se oferece hoje em alguns grupos religiosos. O propósito de Jesus era muito mais sério. Ele veio arrancar o diabo, arrancar o homem das garras do diabo. Veio tirá-lo do caminho do inferno para colocá-lo no caminho para o céu. Ele disse que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ele veio trazer justificação. Ele veio trazer salvação, como diz Romanos 5:1. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Quero dizer que é claro que o Senhor abençoará seus filhos com bens materiais. Ninguém despreza isso. Todo progresso na vida material é muito bem recebido, mas tem uma prioridade que Jesus apontou em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Demos lugar às prioridades. Primeiro, as coisas de Deus, e segundo, as coisas materiais que poderão ser acrescentadas. Mas nunca nos tornemos cristãos com a promessa vaga, mentirosa, de que a nossa vida vai ser um mar de rosas, não haverá mais doenças, dinheiro não faltará em nossas mãos, porque isso é um meio de cativar, mas não é uma verdade do Evangelho. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, declarou o Senhor Jesus. Amém.